Pessoal, tudo bem? Hoje estamos iniciando a 14ª semana de atividades. Na matéria de língua portuguesa, a gente vai continuar com o mesmo material, só que hoje nós vamos trabalhar as páginas 40, 41, 42 e 43, tá certo? Hoje a gente vai trabalhar com um novo gênero textual. Vocês vão perceber a diferença desse texto que eu vou trazer hoje para os textos que vocês já leram, tá certo? O título do texto é Mamulengos. Já ouviram falar? Sabem o que é um mamulengo? Mamulengo, para quem não sabe, é esse tipo de boneco muito utilizado aqui no Nordeste. Então, mamulengo é o tipo de fantoche típico do Nordeste brasileiro. A origem do nome é controversa, mas acredita-se que ele surgiu de mão molenga, mão mole, ideal para dar movimentos vivos ao boneco. Então, por ser um fantoche, as pessoas colocam a mão aqui dentro e aí dá movimento ao boneco, tá certo? Então, esse aqui é o mamulengo. O texto de hoje eu falei que era um texto diferente de todos que vocês já leram, pelo menos nesse ano. Ele está na página 40. É um texto instrucional. Texto instrucional são aqueles textos que nos ensinam a fazer algo. Esse texto de hoje vai nos ensinar a fazer o mamulengo. Fazem parte também dos textos instrucionais as receitas culinárias, os manuais, dos aparelhos, de alguns brinquedos. Então, todos esses tipos de texto que nos ensinam a fazer algo ou a montar algo vai ser chamado de texto instrucional, tá certo? Então, vamos lá. Mamulengos, material necessário. Um rolo de papel higiênico, uma peneira, uma lata vazia de leite em pó, uma pequena porção de araruta, amido de mandioca ou farinha de trigo, uma pequena quantidade de vinagre, uma pedra ou um pilão. Como preparar? Coloque um rolo de papel higiênico de baixa qualidade dentro d'água e pique-a com as mãos até que vire uma papa. Derrame essa papa numa peneira. Esprema com as mãos até retirar toda a água. O papel formará bolinhas após ser espremido. Desmanche-o até virar uma pasta. Reserve. À parte, prepare um grude utilizando uma lata vazia de leite em pó como medida para a água e 2 colheres de sopa bem cheias de araruta, amido de mandioca ou farinha de trigo. A essa mistura, acrescente 1 colher de chá de vinagre e leve ao fogo. Deixe ferver até ficar transparente. Junte o papel desmanchado ao grude e amasse com uma pedra ou soque-o dentro de um pilão. A massa deve ser usada imediatamente após o preparo. Então, aqui está ensinando como se faz, a parte que a gente vai moldar do mamulengo. Aqui embaixo, como sempre, vem a fonte do texto, de onde ele foi retirado. Lembrando que quem for fazer essa receita em casa, tenha cuidado, faça sempre na presença de um adulto, tá certo? Então, esse tipo de texto é importante? Vocês acham que esse tipo de texto que nos ensina a fazer algo, vocês acham que é importante, nos ensina realmente alguma coisa? Qual é a função desse texto? A utilidade, a finalidade? Então, a finalidade desse tipo de texto, a função, é nos ensinar, nos instruir, O nome já chama texto instrucional, para nos instruir a fazer algo ou construir algo, tá certo? Você acha possível alternar as etapas dessa receita? O que é alternar? É mudar de lugar. Você acha possível primeiro a gente falar como faz e depois a gente falar do material necessário? Vocês acham que dessa forma daria certo? Sim ou não? Você sabe a qual gênero textual esse texto faz parte? Já falei, aos textos instrucionais, certo? Então, vamos lá para a atividade. Número 1 e número 2 você vai dar a sua resposta, são perguntas pessoais, respostas pessoais, tá certo? O número 3, você vai consultar o dicionário você vai procurar no dicionário o significado, o sentido real das palavras mamulengo e araruta. Quem não tem dicionário em casa, já falei que pode olhar na internet, Você vai colocar lá no Google essas 2 palavras que vocês terão o significado delas, tá certo? Em quantas partes está dividido o texto? Lá no texto está bem claro em quantas partes, Ele está dividido. As palavras coloque, derrame e junte trazem a ideia de... Lá no texto tem essas 3 palavras no modo de preparo. Então, elas estão indicando o quê? Uma pergunta, uma dúvida ou uma ordem? Aí vocês marquem o X.
6. Você saberia explicar a diferença entre papa e pasta usada no texto? Então, papa e pasta são duas coisas diferentes. Vocês sabem explicar esse significado? 7. Você acha que as palavras usadas no texto serão entendidas pela maioria das pessoas ou algumas palavras são específicas de uma região? Você conseguiu entender todas as palavras que estão lá no texto? Você acha que qualquer pessoa vai entender ou tem ali no texto algumas palavras que só quem é do Nordeste vai compreender? Aí você responde. O texto ensina a fazer o quê? O texto pede que tipo de material? Você sabe dizer quais são os materiais do texto que serão transformados? 11. Você acha que uma pessoa que nunca fez um mamulengo saberá fazê-lo depois de ler o texto? Justifique. Então, você vai dizer sim ou não e dizer por quê, certo? Então, todas essas perguntas, vocês terão que ler o texto para saber. Aí, eu coloquei o texto aqui, ó, para facilitar para vocês. Está perguntando em quantas partes o texto foi dividido, né? Aqui tem as partes, aí vocês colocarem aí, tá certo? Ainda na página 40, a gente vai falar sobre uma letra do nosso alfabeto, que é a letra H. A letra H, quando ela vem no início das palavras, elas não têm som. Tanto que se a gente tirar o H dessas palavras, a palavra continua pronunciada da mesma forma. Humor, hospital, hora. Se a gente tirar o H, vai continuar a pronúncia do mesmo jeito, tá certo? Mas se a gente juntar esse H com o C e formar o CH, ele muda o som do C, né? Não tem mais som do C, vai virar chá, xé, xi, xó, chu, não é isso? Se a gente juntar o H com o N, vai ficar nhá, nhé, nhi, nhó, nhu. E se a gente juntar com L, vai ficar lhá, lhé, li, lhó, lhu. Como nessas palavras aqui. Vocês vão completar essas palavras, onde tem esse símbolozinho, você vai colocar o H e aqui na frente escrever a palavra e fazer a leitura para ver como que muda o som quando tem o H junto dessas consoantes que eu falei. Se tiver no início, o som não muda. A letra H inicial não é ouvida. Se for retirada das palavras, o som não muda, tá certo? Então, vamos lá. Então, aqui temos o H, todo mundo já sabe, né? Na página 42, a gente vai continuar falando do mesmo texto, que é o texto mamulengo, tá certo? Trouxe ele aqui de novo, ó. Releia o texto da página 38, não é página 38, eu falei que esse caderno trouxe alguns erros, né? É página 40, é esse texto aqui, mamulengos. O texto mamulengos é uma receita culinária? Ele é uma receita, mas é uma receita culinária, a gente vai fazer isso aqui para comer? Qual é a semelhança desse texto com uma receita culinária? Apesar de não ser uma receita culinária, a gente não vai comer isso aqui, mas ele é bem parecido com uma receita, né? Olha só, o material necessário na receita culinária seria ingredientes, mas aqui o modo de preparar, né? Então tem semelhança, tem algo parecido, aí vocês dão a resposta de vocês aí. Você acha que a pessoa que lê o texto mamulengos entenderá tudo o que deve fazer? Sim ou não? Aí você tem que ler e dar sua resposta. 3. O texto se apresenta numa ordem de 3 blocos. Quais são os blocos? Título, material necessário e como preparar. Então, aqui só é completar. No bloco 1 temos o título. Qual é o título? Só é olhar. No bloco 2 temos o quê? E no bloco 3 temos o quê? Só é você completar aí. Dá para saber de onde o texto foi retirado? Como? Olha a fontezinha do texto aqui embaixo. Só é você falar aí que é só olhar a fonte. Na página 42 ainda, o número 4, mostra que você entendeu o texto mamulengos respondendo ao que se pede. Então, você vai completar isso aqui, ó. O texto faz o que? Esse tipo de texto, ele ensina, ele instrui, né? Como se prepara o material para fazer ou para produzir um mamulengo. Por isso, é um texto que tipo de texto é esse que a gente leu? Instrucional. O texto apresenta elementos do tipo, que tipo, né? Que tipo que apresenta aqui? É classificado quanto ao gênero como eu acabei de falar. As partes principais do texto são o título, o material necessário e o modo de preparo. Você concorda? Agora diga com suas palavras qual a relação que existe entre essas 3 partes. Então, toda receita ela é dividida dessa forma. Título, ingredientes, né?
e o material necessário e modo de preparo. Então, você acha que existe relação? Se a gente mudar a ordem, vai dar certa receita? Aí você deixa sua resposta. A estrutura do texto traz elementos que servem para separar cada uma das ações do preparo. Esses elementos são chamados de quê? De medidas, de ingredientes ou de marcadores? De marcadores, né? O título é um marcador, o modo de preparo é um marcador e o material necessário é um marcador. Enumere as colunas de acordo com a substituição no texto do termo destacado. No texto, lá na linha 10, eu já ensinei como é que conta as linhas, né? Vai contando uma por uma. Lá na linha 10 tem escrito esprema, né? Tem aqui um pronome, ó, um pronome oblíquo, esprema. Esse esprema está falando do papel ou da pasta? Lembrando que pasta é um nome feminino e papel é um nome masculino. Então, a gente sabe que aqui o A, né, é feminino e o O é masculino. Então, aí você já pode fazer. Então, espreme-a. Quando ela fala lá na receita, espreme-a, ela está dizendo que é para espremer o papel ou a pasta. Quando ele fala desmanche-o, tem um O aqui, ó, é o papel ou a pasta que é para desmanchar. E soque-o. Socar o quê? O papel ou a pasta? Aí você coloca. Tem uma aqui que vai ter 2 números no mesmo parênteses, não tem problema não. Ou é 1, ou é 2, ou é 3, tá certo? O número 7, você vai selecionar no quadro o termo que estabelece relação com a ideia expressa nos itens abaixo, dando sentido às orações do texto. Quando a gente tem aqui que está na linha 9, após, na linha 12, bem, na linha 15, ou na linha 15 também, do texto, viu, gente, dos mamulengos. Então, qual dessas expressões aqui expressa modo, expressa alternância que muda, expressa tempo, expressa adição? Quando a gente está falando, eu quero bala, pirulito e chiclete. Então, e quer dizer que eu quero uma coisa a mais, então é adição. Qual dessas aqui está falando de tempo? É após, é bem ou é ou? Qual é que fala de alternância? Ou isso ou aquilo? E aí vocês completam, tá certo? Trouxe aqui mais um mamulengo para vocês verem. E agora a gente vai ler outro tipo de texto, que é uma notícia. Coloquei aqui, ó, meu avatar chorando porque é uma notícia triste. Olha só. Menino de 12 anos morre em casa após supostamente cair de rede em brincadeira com outras crianças em Mato Grosso. Garoto sofreu acidente à tarde e não contou para a mãe. Família deu remédio depois que ele se queixou de dor de cabeça. Menino passou mal, SAMU foi chamado, mas vítima não resistiu e morreu às 20 horas. Um menino de 12 anos morreu na noite desse domingo 22, após supostamente cair de uma rede em Rondonópolis, a 218 quilômetros de Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, a criança teria sofrido a queda no período da tarde e morreu por volta de 20 horas. O menino estaria na rede com outras 2 crianças e teria batido a cabeça. O caso foi registrado no bairro João Antônio Fagundes. Inicialmente, o acidente ocorreu em uma casa perto da residência da família do garoto. Então, gente, isso aqui é muito sério, né? Às vezes a gente vai brincar na rede ou no balanço e aí balança muito forte, acaba caindo. Na hora, ela sentiu só a dor ali da pancada, né? Não falou nada para a mãe, depois começou a sentir dor de cabeça e infelizmente veio a morrer, né? Então, cuidado com esse tipo de brincadeira, tá certo? Então, vocês vão ler com atenção e vão responder essas 3 perguntas aí, marcando a alternativa correta. E agora, a última atividade da página 43 é uma produção de texto. Você vai reler o texto da página 40, aqui está 38, mas é 40, e perceba, mamulengos, e perceba que o autor se preocupou em orientar, instruir, ensinar a fazer algo. Então, aquele texto lá está ensinando a fazer algo. Você leu a notícia aí do menino que morreu após cair da rede, e você vai fazer agora um texto instrucional. Você vai dar dicas para os pais, né? Cuidar para que os filhos não venham a sofrer acidentes como esse. Então, você vai dizer o que é importante fazer, né? Quais os tipos de brincadeira que a criança pode brincar em segurança e as que não pode. E aí você vai fazer um texto instrucional no caderno de português, com letra bonita, organizada, depois tira a foto e manda pra gente, tá certo? Então, um beijo. Qualquer dúvida é só chamar. Beijos da Pro Elisângela e até a próxima.